noite, irmãos. Que alegria estarmos juntos novamente. E talvez você se pergunta, como assim? Como juntos novamente? Eu nunca te vi. Então eu quero me apresentar. O meu nome é Kevin, eu sou o novo obreiro da IBASP, juntamente com a minha esposa Jéssica, que logo logo vocês vão conhecer, porque ela também trará alguns devocionais. Bom, por que o pastor Wilson não está aqui ou a Lilita? Porque nós assumimos essa questão dos devocionais. Mas pode ficar tranquilo que o pastor Wilson e a Lilita eles vão aparecer por aqui de vez em quando para que os irmãos não sintam tanta saudade, ok? Muito bem, pensando sobre o que falar nesses devocionais, sobre qual linha seguir, para não ser algo um dia falar sobre isso, outro dia falar sobre aquilo, no final ninguém entender nada. Eu lembrei de um livro, conversei com o pastor e ele achou fantástica a ideia, que é esse livro aqui, ó. A Bíblia Toda, o Ano Todo, de John Stott. Esse livro ele é fantástico e ele é muito legal porque ele trabalha baseado no calendário litúrgico. O que é isso? O calendário litúrgico ele é diferente do nosso calendário civil, o calendário que nós conhecemos. Esse calendário que nós conhecemos começa no dia 1º de janeiro e nós sabemos as datas especiais, Páscoa, Natal, Ano Novo e assim por diante. O calendário litúrgico, ele começa a partir do fato chamado Jesus Cristo. E ele se baseia nessa ideia de trabalhar as datas conforme a igreja, os acontecimentos para a igreja. E é interessante que o calendário litúrgico, ele não começa em janeiro. Ele começa no final de novembro, início de dezembro. Então é bem diferente. Mas é interessante, vai ser legal a gente conhecer um pouco mais sobre isso e conseguir ver uma sequência lógica dos fatos. E aí, como não poderia ser diferente, nós começamos a primeira parte falando a respeito da criação até o acontecimento chamado Jesus Cristo. E nós então temos 3 partes. A primeira parte é essa. E para cada parte nós temos os subpontos, que são as semanas. E a primeira semana, obviamente, hoje, nós vamos trabalhar sobre a criação. E talvez você fale assim, Kevin, mas tem tanto texto interessante, tanta coisa diferente para a gente falar, e você vai falar sobre a criação. Eu cansei já de ouvir a respeito da criação. Eu conheço, o Senhor Deus criou as coisas em 6 dias, no 7º descansou e ponto final, beleza? Vamos passar para outro texto. Muitas vezes a gente olha para textos que nós já conhecemos e a gente passa meio que batido. Afinal de contas, eu já conheço. Mas por vezes nós deixamos de aprender com os princípios ali citados, com os princípios ali ensinados. E eu quero desafiar os irmãos nessa noite a pensar sobre a criação e como isso se torna relevante na nossa vida, como isso pode ser aplicável e pode ser algo prático nos dias de hoje. E eu quero ler um texto com os irmãos que se encontra no livro de Salmos, capítulo 33, dos versos 6 ao verso 9. E talvez você olhe para mim e pergunte, cara, nós vamos falar sobre a criação, vamos ler Gênesis, não vamos ler Salmos. Mas a questão é que se nós fôssemos ler o relato bíblico de Gênesis sobre a criação, nós iríamos ficar muito tempo aqui. E a gente não tem tanto tempo assim. Esse Salmo 33, ele traz um resumo, bem resumido mesmo, a respeito da criação. E eu achei muito legal e eu quero ler com os irmãos. Salmo capítulo 33, dos versos 6 ao verso 9, diz o seguinte: Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes, pelo sopro de sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar, das profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema o Senhor. Tremam diante dele todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por esse tempo. Obrigado porque a tecnologia permite que possamos estar juntos, mesmo que não seja de forma física. Que o Senhor abençoe todas as pessoas que vão ouvir esse devocional, que realmente essa palavra entre no nosso coração e transforme a nossa forma de pensar. Que ao olharmos para textos tão conhecidos como, por exemplo, o relato da criação, os primeiros capítulos de Gênesis,
possamos olhar com um olhar mais atencioso e entender que isso também é a palavra de Deus e que o Senhor também quer nos ensinar através desses textos que por vezes já são tão conhecidos para nós. Clamo ao Senhor por isso. No teu nome que nós oramos, amém. Um cara conhecido por todos, né? Um cara muito conhecido chamado Lutero, ele tem uma frase muito interessante. Ele diz que nada é mais bonito que o Gênesis e nada é mais útil. Que estranho, né? Por exemplo, pegamos os evangelhos que relatam a história de Jesus. Quer dizer então que Gênesis é mais bonito e mais útil do que isso? Como assim? Acontece que as grandes doutrinas da Bíblia estão estabelecidas nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. Por exemplo, a soberania de Deus como Criador, aquele que sabia de tudo antes de tudo existir, aquele que criou e aquele que continua sustentando todas as coisas, o Deus soberano. Outra questão, o poder da sua palavra. Deus fez e a coisa aconteceu. Deus disse e as coisas se formaram. Então, um Deus que é poderoso não apenas em questão de soberania, de saber tudo o que acontece, mas um Deus também de palavra, que fala e as coisas acontecem. Outra doutrina que nós vemos logo nos primeiros capítulos de Gênesis é a questão da família como Deus planejou. Homem e mulher, ambos feitos à sua imagem. Quando nós olhamos para uma sociedade em que vivemos hoje, uma sociedade totalmente deturpada, onde a família já não é mais como a Bíblia nos ensina. Se você for olhar, algumas escolas já não tratam mais de datas especiais como o Dia dos Pais ou o Dia das Mães. Agora é tudo o Dia da Família. Ou seja, algumas coisas foram se perdendo ao longo do tempo. E nos primeiros capítulos de Gênesis nós vemos Deus mostrando para nós como deve ser a família. Homem e mulher, pai e mãe. Outra questão que Deus trata e mostra para nós aqui como sendo uma doutrina logo no início, uma doutrina básica, é a questão da igualdade e complementariedade dos sexos. Uma palavra um pouco difícil, mas o que isso quer dizer? Deus criou homem, Deus criou mulher. Ambos, perante ele, são iguais. Somos filhos de Deus. Mas nós temos funções diferentes. O homem foi criado para algumas funções e a mulher foi criada para outras funções. E eles, se complementam. Não tem essa questão de disputa, tem essa questão de se complementarem. Por isso dessa palavra um pouco estranha. E ainda nós vemos a excelência da criação. Deus não apenas criou todas as coisas, mas ele criou todas as coisas de uma forma tão boa que no final ele fala, e ficou tudo muito, muito bom. É interessante que Gênesis ele pode ser considerado como a pedra fundamental sobre a qual se ergue a superestrutura bíblica. Como assim? Pensa num livro que você começou a ler. Se esse livro for bom, a sua vontade vai ser de terminar ele logo. Porque geralmente o que começa de uma boa forma tende a continuar e a terminar dessa forma boa. A mesma coisa acontece com um filme ruim, né? E hoje com as plataformas de streaming que nós temos, você não gostou de um filme, em questão de segundos você troca e já pega outro. Diferente de quando eu era criança, que tinha que ir na locadora, alugar o filme, né, colocar, e se não gostou, não tem o que fazer, você vai ter que assistir, ponto final. Geralmente quando uma coisa começa de uma forma boa, ela tende a continuar. Gênesis começa de uma forma incrível, começa de uma forma linda. Né? Ela começa mostrando doutrinas, começa mostrando princípios, apresentando como tudo foi criado, como tudo se formou, como tudo foi formado por Deus. E por vezes nós olhamos para tudo isso, olhamos para toda essa criação, olhamos para todo esse relato e simplesmente passamos batido, não olhamos para aquilo que Deus quer nos ensinar. E é muito interessante como o livro de Gênesis começa, como o primeiro capítulo, o primeiro versículo começa. No princípio, Deus. Ou seja, tudo gira em torno do Criador. Não havia nada antes dele. Né? É ele quem faz, é ele quem decide, é ele quem ordena. Ele está por trás de toda a ação. A iniciativa de toda a ação é sempre Deus. Deus ele é o sujeito de quase todos os verbos. Né? Quando nós olhamos, Deus disse, Deus viu, Deus fez. É interessante que Deus ele não apenas cria todas as coisas, mas ele também sustenta todas as coisas.
E o sustentar é algo difícil. Por quê? Porque Deus criou as coisas de uma forma, com um propósito. E aí vem o homem, lá de trás, de uma linha totalmente diferente, pega aquilo que foi criado e usa para um outro propósito. E aí, esse Deus que é criador e que sustenta, precisa ser misericordioso, precisa ser amoroso, precisa ser paciente, precisa ser fiel. Para quê? Para continuar sustentando. Pensa numa criação humana. O cara foi lá e criou alguma coisa. Ele criou para um princípio, ele criou para que isso fosse usado da forma como ele imaginou que seria usado. E aí vem uma pessoa, nada a ver, vai e pega essa criação e usa para um propósito diferente. O ser humano que criou, ele vai ficar muito decepcionado. Ele vai olhar e falar, não foi para isso que eu criei. Estão usando da forma errada. E muitas vezes ele vai e larga a mão daquela criação porque as pessoas usaram da forma errada, de uma forma totalmente diferente pelo qual o propósito que ele havia criado. Mas o nosso Deus, ele é diferente. Ele é um Deus que criou todas as coisas e continua sustentando todas as coisas. Não é um ser humano qualquer que vai e fica chateado porque as coisas não aconteceram da forma dele. Deus sustenta as coisas desde lá de trás, agora, e vai continuar sustentando conforme a vontade dele, porque ele, e somente ele, é soberano. E é interessante que nós olhamos para tudo isso, conhecemos toda essa história, sabemos de tudo isso que foi falado até agora, e nós ainda assim não agradecemos, ainda assim não o louvamos por aquilo que ele é, por ser um Deus criador, por ser um Deus soberano, por ser um Deus que sustenta todas as coisas, por ser um Deus que cuidou de tudo, desde lá de trás, do início de tudo até agora, e é um Deus que cuida da tua vida. E por vezes a gente olha para tudo isso, acha legal, acha bonito, mas agradecer que é bom, nada. E simplesmente passa batido. Meu primeiro conselho para você nessa noite, meu querido, é que você agradeça a Deus. Agradeça por tudo que Ele fez lá atrás, pelo que Ele está fazendo, e com os olhos da fé, agradeça por tudo aquilo que Ele fará. Porque Ele é um Deus que não está simplesmente parado. Não é um Deus que descansou. É um Deus que continua trabalhando. É um Deus que continua ativo. Transformando minha vida, transformando a tua, nos sustentando. E por vezes a gente só olha, acha um relato bonito e continua a fazer a nossa vida, a viver a nossa vida da nossa forma. Então a primeira coisa, agradeça. A segunda coisa que eu quero pensar com os irmãos nessa noite é o fato de que a criação, ela não foi simplesmente de um momento para o outro. Deus poderia muito bem ter, no estalar de dedos, criado tudo, né? Como muitos acreditam que foi o Big Bang. Ou num pensamento, ele nem precisava estralar os dedos, era só ele pensar, tudo foi criado, tudo veio a existir. Mas é interessante que Deus, ele cria as coisas em um processo de 6 dias, e no 7º dia ele descansa. É interessante que Gênesis capítulo 1, verso 2, vai dizer que a terra, ela era sem forma, ela era vazia, ela era escura, era inabitada. E pouco a pouco, Deus foi falando que haja luz e houve luz. Ele foi falando que haja seres viventes e apareceu os animais. Ele foi falando para existir ali a questão das árvores, das ervas, das plantas, e elas começaram a crescer. Foi um processo, né? Ele poderia muito bem ter feito de uma hora para outra, mas foi através de um processo. E é interessante que na nossa vida, muitas vezes, a gente não quer aceitar esse processo de Deus. A gente quer fazer as coisas da nossa forma. Você quer ver algo bem real? A minha geração já é assim. As gerações mais novas, vivem isso de uma forma muito mais doida, que é a questão do imediatismo. Né? Se eu acessei aqui as minhas redes sociais e não apareceu nos primeiros segundos, o celular já não presta. Essa internet aqui também, precisamos trocar. E é interessante que isso está se tornando real na vida das pessoas que são mais velhas que eu. Eu entendo que as pessoas de outras gerações, né, que têm mais experiência, conseguem esperar mais quando se trata de uma comida,
às vezes até de uma pregação, não tem problema ficar mais tempo. Mas eles estão assim também quando se trata de rede social. O Facebook não está entrando? Ah, tá louco, meu, esse celular aqui, eu falei para minha filha, falei para o meu neto que eu devia trocar e tudo mais. Essa questão do imediatismo está muito presente na nossa vida, na maneira como nós vivemos. E isso também acaba se tornando real no nosso relacionamento com Deus. Se eu clamo a Deus e Deus não me responde na hora que eu clamei, então ele já não serve. Então esse Deus já não é real. Porque a palavra diz que eu devo pedir, e se eu pedir com fé eu vou receber. Eu tenho fé. Então por que Deus não está dando a bênção? Por que Deus não está respondendo? Mas a gente esquece que lá na criação, lá no início de tudo, Deus também não fez as coisas dessa forma. Pensou e puf, tudo veio a existir. Foi um processo. E por vezes Deus trabalha dessa forma também no meu coração e no seu coração. Ele usa do tempo, ele usa de pessoas, ele usa de circunstâncias para trabalhar na nossa vida. E com certeza você pode lembrar de experiências que você teve, assim como eu. Quando estava preparando isso aqui, eu lembrei de várias ocasiões em que eu resolvi as coisas na hora e depois de um tempo eu olhei e falei, meu, se eu tivesse esperado seria totalmente diferente. Da mesma forma que quando eu esperei e eu entendi o tempo de Deus, eu entendi esse processo de Deus, quando eu olhei para trás, eu falei, nossa, que bom que eu esperei. Que bom que eu esperei o momento certo para resolver essa situação. Eu esperei esse transformar de Deus, esse processo. E por vezes nós somos imediatistas, queremos resolver tudo na hora e não entendemos que Deus ele trabalha no tempo dele, que é diferente do nosso. A questão é, você tem entregado e mais do que entregado, você continua confiando de que Deus, ele sabe de todas as coisas, sabe o que é melhor para a tua e para a minha vida? Então lembre, a segunda questão, a segunda lembrança dessa noite é que você deve não apenas entregar os seus pedidos a Deus ou os seus agradecimentos, mas você deve também confiar que Deus está trabalhando e que no momento certo Ele vai te dar a resposta. E ainda, o terceiro e último, antes que você desligue esse vídeo e fale que está muito comprido, o terceiro e último princípio que eu quero trazer sobre a criação é a questão de que, por vezes, nós, seres criados e pecadores, deixamos de olhar para o Deus da criação e olhamos para as bênçãos de Deus. Olhamos para aquilo que Ele criou e começamos a adorar esse ser criado. Isso acontece desde a queda, desde que Adão e Eva caíram. A gente vive essa questão de muitas vezes adorar a bênção e não o Deus da bênção. É interessante que em Ezequiel, capítulo 8, verso 16, ele fica horrorizado em ver 25 homens com as costas para o templo e os rostos para o oriente se prostrando em direção ao sol. Ou seja, o sol foi criado por Deus, mas os homens dão as costas para o lugar que era de adoração, o templo, dão as costas para Deus e se curvam diante do sol. Por quê? Porque o sol é algo, eu ia dizer algo palpável, mas a gente não pega no sol, mas o sol é algo visível. Muitas vezes é mais fácil adorar e clamar aquilo que nós estamos vendo do que ter que olhar com os olhos da fé. Jeremias, capítulo 8 também, no verso 2, ele condenou os líderes da nação, ou seja, não eram pessoas comuns, líderes da nação, pessoas que estavam ali liderando o povo, que amaram e prestaram culto ao sol, à lua e a todos os astros do céu. Quando nós olhamos, por exemplo, para o relato do povo saindo do Egito e indo para a Terra Prometida, quantas vezes eles deixaram de adorar o Deus que tirou eles do Egito, que abriu o mar, que fez com que durante o dia tivesse uma nuvem, e à noite tivesse uma coluna de fogo? Quantas vezes deixaram de adorar esse Deus que não apenas criou, mas que sustenta? E começaram a olhar para as coisas palpáveis, começaram a olhar para aquilo que estava na frente deles, para aquilo que eles conseguiam enxergar. Muitas vezes eu e você também somos assim. Ah, Kevin, mas eu não adoro nenhum Deus, eu adoro somente ao nosso Deus, eu não tenho nenhum ídolo em casa. Será mesmo?
Quando nós tentamos resolver as coisas da nossa forma, sem deixar o tempo de Deus, nós mostramos que o ídolo somos nós mesmos e que as nossas decisões que importam. Quando a gente deixa de fazer as coisas para engrandecer o nome do Senhor, quando a gente deixa de olhar para esse Deus que cria todas as coisas, que sustenta e que tem o seu tempo, a gente começa a olhar para aquilo que está à nossa frente e isso acaba se tornando ídolos na nossa vida. Lembre de agradecer a Deus, primeiro ponto. Lembre de agradecer esse Deus criador. Lembre também que Deus, ele usa de processo, assim como na criação, ele criou as coisas não no estalar de dedos, mas durante um tempo, por um processo. Deus também faz isso na minha e na tua vida. Ele trabalha conforme o tempo dele, conforme a vontade dele, conforme aquilo que ele entende ser melhor para mim e para você. E terceiro, lembre sempre de adorar ao Deus Criador e não ao Deus não as bênçãos que esse Deus dá. E isso é algo muito fácil de acontecer, de nós adorarmos aquilo que Deus dá e não ao Deus da bênção. Amém? Talvez uma forma de você começar a fazendo essas 3 coisas, agradecer, lembrar do processo e adorar a Deus, é participar com a gente da nossa sala de oração. Sempre ao final do devocional, desse tempo de devocional, nós temos uma sala no Zoom, uma sala onde estão os irmãos da igreja e convidados. Se você não é membro, fique tranquilo, participe junto desse tempo de oração. E você pode começar agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele fez na tua vida, pelas transformações que Ele já trabalhou na tua vida. Você pode também clamar e trazer isso como um pedido de oração aos irmãos, por aquilo que Deus está trabalhando na tua vida e por vezes você não está entendendo ou não está percebendo, e você adorar juntamente com os irmãos a esse Deus que fez tantas coisas lá no passado, continua fazendo hoje e continuará fazendo no futuro. Que de fato possamos ter uma vida mais grata e uma vida que entenda que esse Deus é um Deus presente, é um Deus soberano que sabe de todas as coisas. Aguardo vocês na sala de oração e lembre-se, todo domingo nós temos culto às 9h30 da manhã. Você está super convidado para participar. Lembrando que precisa fazer inscrição por conta da pandemia que estamos vivendo. Mas, não fique de fora. Estamos tendo cultos maravilhosos que você deve participar. Tá bom? Valeu, gente. Estamos juntos e até a próxima quarta-feira. Até mais.